Fala galera, vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rafael Paiva justifica a derrota do Vasco com oscilações que ocorrem no final da partida. Vasco perdeu a chance de conquistar 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro e viu a vitória escapar já nos acréscimos, em busca de evolução. O Vasco empatou em 2-2 diante do Criciúma no último domingo, 18, no estádio Heriberto Russi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe deixou a vitória escapar ao levar o gol do empate já nos acréscimos do segundo tempo. A equipe carioca apresentou um desempenho contundente em campo. David, sob o comando de Rafael Paiva, tendo como principal jogador da partida, sendo autor do primeiro gol, quando a equipe estava perdendo a partida. Além de ser determinante na marcação e na busca pelo resultado positivo. Em contraponto, o zagueiro Léo se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Isso porque o jogador recebeu uma bola, dentro da pequena área, sem marcação, mas acabou errando o alvo e chutando para fora. Torcedores acabaram apontando que o gol perdido foi determinante para o empate. Frustração com o resultado. O técnico Rafael Paiva não escondeu o incômodo com o resultado, já que a equipe perdeu a chance de ganhar a partida apenas nos minutos finais do confronto. Durante entrevista coletiva, o comandante destacou as oscilações do elenco. O treinador destacou que isso vem ocorrendo há alguns jogos, o que acaba sendo determinante para que a equipe não consiga vir apresentar um campeonato melhor. Desta forma, Paiva usou a vitória contra o Fluminense como exemplo para seguir. A oscilação no final do jogo é uma coisa que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Acho que contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, é o que temos falando com o grupo. Desabafou sobre a situação da equipe. Isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos do que estamos agora. A gente precisa evoluir. Precisamos logo. A gente tem total clareza do que está acontecendo. A gente precisa dar a resposta logo, completou. Rafael Paiva ainda foi questionado se catimbar seria a estratégia correta naquele momento para manter o resultado positivo. Eu entendo quando você fala de futebol sul-americano, mas acredito muito mais que precisamos evoluir em buscar o gol o tempo todo, fazer o terceiro gol, o 4 gol, continuar atacando, continuar com o mesmo equilíbrio ofensivo. Para mim, é muito mais importante do que ficar catimbando o jogo. Acredito muito mais que temos que desenvolver mais esse lado de buscar o gol o tempo todo, de ganhar o jogo de 3-1, de 4-1, de buscar o terceiro gol o tempo todo, mesmo sabendo do risco, avaliou o técnico. Ludogorets BUL quer contratar Eric Marcos e Vasco de Pedrinho estuda liberação em definitivo. Proposta chegou no presidente Cruz Maltino. Situação do setor ofensivo determina futuro do jogador. Demandas vascaínas. O Vasco encarou o Criciúma no último domingo, 18, e ficou no empate de 2-2 em partida disputada em Santa Catarina. Resultado frustrante, já que o gigante havia conseguido a virada ainda no primeiro tempo após sair perdendo no marcador, mas acabou cedendo a igualdade no marcador nos acréscimos. Rafael Paiva soltou o alerta para o grupo, já que não foi a primeira vez que a equipe não conseguiu segurar um resultado positivo. A torcida também não gostou nada da postura de alguns atletas e o zagueiro Léo foi duramente criticado nas redes sociais. Contudo, é vida que segue e além das questões de dentro dos gramados, o clube também se volta para questões extracampo. Neste contexto, o mercado da bola, com a janela de transferências aberta até o dia 2 de setembro, aponta possibilidades de negociações de um dos atletas do plantel vascaíno. Eric Marcos de saída? Trata-se do atacante Eric Marcos, jogador que inclusive ganhou oportunidade no duelo diante do Criciúma. Mas o jogador está com pouco espaço na equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva. Segundo a agência RTI Sport, a oferta que chegou em São Januário foi feita pelo Ludogorets da Bulgária, que pretende uma negociação por empréstimo. No entanto, tal negociação pretendida não contempla uma compensação financeira para o clube, colocando apenas a opção de compra como possibilidade no final do acordo. Na proposta, o clube búlgaro apontou a disponibilidade de pagar 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, para comprar 50% dos direitos econômicos. Cria só sai em definitivo. Contudo, o Vasco não está interessado em liberar a cria de São Januário no momento, afinal, tem poucas opções de substitutos no setor. Vegetti, por exemplo, não tem um reserva imediato, fator complicado para a intensa temporada disputada pelo gigante.
Nos bastidores cruzmaltino, a possibilidade de negociar Eric Marcos só agrada caso uma proposta bastante vantajosa seja sinalizada. Importante destacar que clubes da Bélgica, de Portugal e da Rússia realizaram sondagens pelo jogador. Vasco contrata Jean Menezes e fecha pacotão com até mais 4 reforços. Ele atua na ponta esquerda, posição que era uma das prioridades da diretoria no mercado da bola do Vasco. Notícias do Vasco sobre reforços. O Vasco está perto de fechar mais uma contratação nesta janela de transferências, a de Jean Menezes, chileno de 31 anos que defende o Toluca, do México. Negócio está bem próximo de um fim. Ele atua na ponta esquerda, posição que era uma das prioridades da diretoria no mercado da bola. O clube já se acertou com o clube mexicano para a compra do jogador e restam poucos detalhes a serem resolvidos. O empresário Marco Vanzini da CA Celar conduz a negociação para um contrato de 2 anos com possibilidade de estender por mais 6 meses. O atacante é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. Mais reforços. O clube ainda não parou no mercado e quer fechar um pacotão que pode ainda ter 4 chegadas. O foco está na busca 2 zagueiros e um volante para repor as recentes saídas de jogadores. Um reserva para Vegetti também é estudado, mas não é tratada com urgência. Apenas vai acontecer se realmente aparecer uma boa oportunidade de mercado, enquanto aposta em Ryan. O gigante da colina chegou a ter negociações avançadas com Maurício Lemos, mas ainda não houve resolução. Existem questões entre jogador e Atlético Mineiro que impossibilitam o negócio andar. Jean Menezes está na sua 3ª temporada com o Toluca e tem 89 partidas disputadas pelo clube, com 15 gols e 17 assistências. Chegou sem muito brilho e se tornou um dos titulares do time. Ele foi revelado pelo São Luís de Quilota, no Chile, e teve passagem relevante por outro clube do México, o León, pelo qual atuou em 152 partidas, 22 gols e 20 assistências. Agora terá sua primeira experiência no Brasil. O atacante por 4 anos, entre 2019 e 2022, acumulou convocações para a seleção chilena. Como seu país não chegou no Catar em 2022, ele não chegou a disputar uma Copa do Mundo. Foram 23 partidas disputadas pela La Roja, 13 delas como titular, e 3 gols marcados. Vasco e Príncipe Mohammed bin Salman esquentam negociação para fechar acordo. Gigante da Colina vive um bom momento na temporada e pode ter um grande novo dono para evoluir fora de campo. Novidades na Colina. O Vasco vacilou no fim e apenas empatou contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço, o Gigante da Colina vive um bom momento na temporada. A equipe é mais sólida e pode muito bem dar uma arrancada nos próximos jogos para subir na tabela do Brasileirão. Por outro lado, existe a necessidade de mais reforços e os dirigentes sabem muito bem disso. Quem está chegando é o atacante Jean Menezes, que atua no futebol mexicano. O jornalista Lucas Pedrosa noticiou haver um acordo verbal entre as partes, ou seja, o negócio está na iminência de ser fechado. Apuração feita. Vasco tem um acordo verbal para contratar o ponta-esquerda Jean Menezes, de 31 anos, que pertence ao Toluca, do México. O chileno é aguardado pela diretoria e deve chegar na quarta-feira, 21, para fazer exames e assinar um contrato definitivo de 2 anos. Existe também uma opção de mais 6 meses de renovação caso consiga bater as metas estabelecidas, disse o repórter. Ele já foi convocado em algumas oportunidades para defender a seleção chilena. Em sua última temporada completa, 23-24, fez 39 jogos e participou de 15 gols, 6 bolas nas redes e 9 assistências. A informação inicial foi da Fox Sports do México e confirmada por mim com os detalhes acima, concluiu o jornalista. Em outra ponta, a torcida do Gigante da Colina ficou muito animada sobre a notícia em relação à chegada de uma nova SAF. Como todos sabem, a 777 foi um fracasso e Pedrinho negocia com alguns empresários uma nova venda. O cruzmaltino tem conversas avançadas com um fundo de investimento da Arábia Saudita, como informou o jornalista Fábio Azevedo. O príncipe Mohammed bin Salman tem grande interesse em fazer esse novo acordo. Uma reunião até o mês que vem pode selar o negócio e assim, o Vasco passaria a ser administrado por um dos homens mais ricos do mundo. A torcida, é claro, já está empolgada. Vasco age rápido no mercado e Pedrinho acerta a contratação de atacante chileno. Craque do Toluca está prestes a chegar ao elenco clube cruzmaltino. Negociações com o jogador. O Vasco da Gama está prestes a garantir um reforço de peso para a temporada 2024.
Presidente Pedrinho agiu rapidamente no mercado e está finalizando os trâmites para a contratação do atacante chileno Jean Menezes. O jogador, que atualmente defende o Toluca, está prestes a deixar o futebol mexicano para se juntar ao Gigante da Colina. O Toluca aceitou uma oferta de $1,5 milhão do Vasco pela transferência de Jean Menezes. A negociação marca uma tentativa ousada do clube carioca em fortalecer seu elenco. Com o acordo entre as duas equipes já firmado, a transação agora depende da conclusão dos detalhes contratuais com o jogador. Apesar do acordo entre os clubes, a formalização da transferência ainda está em fase de conclusão. Jean Menezes e o Vasco precisam acertar os termos do contrato, o que deve ser finalizado nos próximos dias. A expectativa é que não haja grandes obstáculos para o fechamento da negociação, visto que o interesse de Menezes em se transferir para o Brasil é evidente. Trajetória de Jean Menezes. Jean Menezes começou sua carreira nas categorias de base do Clube Esportivo Universidade de Concepción, estreando no time principal em 2014. Em 2018, ele se transferiu para o León, onde conquistou o título da Liga MX no Guardianes 2020. Desde 2022, Menezes faz parte do Deportivo Toluca, onde participou de 89 jogos, anotando 15 gols e 17 assistências. Na atual temporada, ele já marcou 6 gols e forneceu 5 assistências. Menezes é conhecido por sua velocidade, habilidade e capacidade de criar jogadas, atributos que devem agregar muito ao ataque do Vasco. A contratação representa um passo significativo para o clube carioca, que busca reforçar seu elenco para a disputa das competições nacionais e internacionais. O impacto no Vasco. A chegada de Jean Menezes ao Vasco é vista como um reforço estratégico para o time, que está em busca de se consolidar como um dos principais concorrentes no cenário nacional. O jogador chileno pode ser a peça-chave que faltava no esquema tático da equipe, trazendo experiência e qualidade para o ataque. A comissão técnica do clube está a um passo de anunciar oficialmente a chegada do novo reforço. Com a formalização do contrato, o jogador passará pelos exames médicos padrão e, em seguida, será integrado ao elenco. Em poucos dias, ele estará pronto para estrear em campo e mostrar aos adversários sua técnica apurada, agilidade e habilidade com a bola, prometendo ser um grande diferencial para a equipe.